27, a parte A, diz assim: e o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Né? E talvez a pergunta que está aí na sua cabeça agora é: quem sou eu? Quem sou eu? Uma pergunta que parece ser tão simples de responder, mas talvez você responda, né, citando o seu próprio nome, citando a sua profissão, sua família, ou a igreja que você faz parte, e assim por diante. Por que isso acontece, né? Porque nós temos dificuldade de descrever quem nós somos de verdade. Quem você é? O que pode transmitir a sua identidade, né? O seu caráter, a sua natureza, a sua personalidade, às vezes está muito além daquilo em quem você realmente é, ou que você acredita, né? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das vezes, ou uma boa parte da nossa vida, nós passamos o quê? Interpretando um personagem que realmente não sou eu e não é você, não é? Como a sua história, ela poderia ser contada? Já parou para pensar? Quando você começa a se aprofundar nessa questão, a resposta, ela parece não ser tão simples assim, não é? E aí vem outras perguntas. Por exemplo, por que nasci aonde nasci? Qual o tamanho do universo? A minha vida faz sentido? São perguntas. Quando tudo acabar, o que realmente acaba e o que permanece? Como as pessoas me veem? Como as pessoas me veem? Você já se olhou no espelho e ficou imaginando como as pessoas te veem? De perfil, de frente, de costa, não é? Você já se estranhou ao ouvir a sua própria voz numa gravação? E aí quando você ouve a voz, você não se conhece? E qual parte, então, de você mesmo que mais te assusta? Grande parte da dor que nós sentimos, ela decorre do fato de não sabermos realmente quem nós somos. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 32, dos versos 26 ao 31, diz assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Antigamente, o nome da pessoa estava associado a quem ela era, o seu caráter, a sua personalidade, a sua essência. E quando o anjo pergunta a Jacó: qual o seu nome? Na verdade o anjo estava perguntando: quem é você? Quem você é? E nessa noite o Espírito Santo está perguntando para cada um de vocês: quem é você? Quem você é de verdade? Não é? Porque quando nós não sabemos quem nós somos de verdade, eu disse isso agora há pouco, a gente vive uma vida que não é nossa. E nós arrastamos às vezes um peso que não é nosso. E o nosso comportamento não tem sido nem perto daquilo que a gente realmente, na nossa essência, gostaríamos de ser. Mas sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. E para descobrir quem você é realmente, então a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: você precisa descartar o roteiro que não é seu. Vamos repetir isso todo mundo junto? Diga comigo assim: descarte o roteiro que não é seu. Esse lado aqui está mais forte. Aqui acho que é os marroquinos e aqui é os brasileiros. Estão bem decepcionados com a seleção brasileira, né? Então vocês vão aprender com o Marrocos aqui, tá bom? Então vamos lá. Repete, 1, 2, 3, diga: descarte o roteiro que não é seu. Então você tem que aprender algo poderoso. Gênesis 27, versículo 18, versículo 19 diz assim:
E ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? E Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Agora eu quero perguntar para você algo: quem é seu referencial? Quem você quer ser? Porque muitas vezes nós temos o quê? Inveja, nós temos comparações, e nós temos sonhos distorcidos que não são nossos. Por isso que eu falei que infelizmente a grande maioria de nós está vivendo uma vida que não é para você viver. Mas vários fatores, várias situações ao longo da nossa vida nos levaram a viver um personagem. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você que você não deve viver a história ao qual Deus não te chamou para viver. Você não deve viver a história ao qual Deus não chamou para você viver. Por isso, você primeiro precisa fazer o seguinte: você precisa se livrar das comparações. Quantos de nós que vivemos sempre se comparando, é ou não é? E o que é pior, as nossas comparações, elas não são nada produtivas, porque a gente sempre se sente o quê? Inferior. Nós temos uma dificuldade de realmente nos valorizarmos como pessoas. E aqui eu não estou falando do pensamento humanista, não, porque nessa igreja Jesus Cristo, Ele é o centro, amém? Nessa igreja o centro da nossa fé, da nossa doutrina é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas você tem vivido dessa forma? Ou você tem se escondido nas cavernas e escuridão da sua alma? Quando Esaú descobre que Jacó estava se passando por ele, ele fica furioso. Então agora o seu irmão passa a perseguir Jacó. O desejo de Esaú era matar o seu irmão. Por quê? Porque ele tinha sido enganado. Jacó tinha roubado, de certa forma, a bênção do primogênito. Agora, olha que interessante. Quando você tenta se passar por outra pessoa, tentando ser quem você não é, você passa a viver fugindo. Está vendo? Quando você fica vivendo a história de uma outra pessoa e você não está vivendo o que Deus quer que você viva, sabe o que acontece? Você passa uma vida inteira fugindo. Sabe por quê? Essa vida é uma vida totalmente desconfortável. Ela é artificial, ela é representativa, ela é apenas a interpretação de um papel, mas isso não quer dizer que você seja o que você está vivendo hoje. E é por isso que o tema da mensagem é: quem você é? Deus está perguntando para você nessa noite, e Ele espera ouvir dos seus lábios: quem é você? Sabe por quê, queridos? Eu e você vamos sempre encontrar alguém que é mais inteligente, vamos encontrar alguém que tem um corpo mais bonito, vamos encontrar pessoas que têm mais dinheiro, que têm um carro melhor, que têm um emprego melhor, que já viajou para lugares que ainda você não foi. E você nunca viverá seu verdadeiro eu se estiver se comparando com as pessoas. Quantos de nós que não temos gratidão no nosso coração por nós sermos, ao menos, eu vou ser redundante aqui agora, ser grato pela vida que nós temos, porque afinal de contas são as nossas escolhas, são as escolhas que nós fizemos até hoje que nos trouxe no lugar aonde nós estamos. Nós estamos vivendo uma geração aonde as pessoas, elas não querem mais ter a responsabilidade da sua própria vida, inclusive dos fracassos, não é? E aí a pessoa tem uma facilidade de jogar nas costas de um outro, de um terceiro. Ah, pastor, sabe por que eu sou assim? Por causa disso. Ah, pastor, sabe que aquilo não acontece? Por causa disso. Só que já reparou que nunca é você?
Porque na verdade nós temos uma grande dificuldade de olharmos para nós mesmos e sabermos quem nós somos. Quantas vezes olhamos para as pessoas e fazemos perguntas erradas, não é? É ele? É ela? São eles? Quando Jesus dá a sua missão a Pedro, ele diz, lá em João 21:21, e João, o que acontecera com ele? A resposta de Jesus é simples e direta. Ele diz, com ele vai ser da forma que eu quiser. Quanto a você, apenas siga-me. E nós passamos uma boa parte da nossa vida, então, além de nos diminuirmos a nós mesmos, mas sempre no sentido pejorativo da palavra. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Então automaticamente você vai ficar sendo embalado pelo que os outros dizem que você é. Segunda coisa que você precisa fazer é eliminar a inveja. Provérbios 14:30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha o que a Bíblia está dizendo, vou repetir aqui para vocês. O coração em paz dá vida ao corpo. Quem vive uma vida em paz vai ter muito mais vida, vai viver de forma saudável, vai viver mais, não é? Porque hoje nós que andamos aí, como a gente gosta de dizer, com a flor da pele, uma coisa assim, né? Com os nervos à flor da pele, não é? Sabe o que está acontecendo com você? Uma mudança fisiológica, que você pode ter um AVC, você pode ter uma parada cardíaca, não é? Se você é muito preocupado, se você é muito ansioso, se você é muito nervoso, se você sempre está pensando no pior, automaticamente você está todo inflamado com o cortisol lá nas alturas, acabando com o seu corpo fisiologicamente. E é engraçado porque o próprio Jesus diz que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Agora veja, toda a sabedoria de Salomão, ele nos dá uma direção poderosa. Ele diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Realmente, se eu perguntar aqui hoje à noite, quem de vocês aqui são invejosos, pouquíssimas pessoas vão levantar a mão, porque a inveja ela é muito difícil de ser percebida. Normalmente a inveja é fruto de uma postura egoísta, de querer tudo para si, de achar que ninguém pode ir mais longe do que nós fomos, porque achamos que merecemos, porque deveríamos ter o melhor, porque devemos ser tratados sempre da melhor forma. A inveja, meus amados, te impede de ter um coração agradecido, te faz viver na escassez, perdendo tempo em momentos preciosos, porque você está querendo algo que outro tem e que você não tem, não é? Você consegue perceber a diferença, sim ou não? A inveja acontece quando deixamos de focar aquele que tem tudo para focar naquilo que nos falta. E não é verdade? Eu acabei de falar aqui sobre a ingratidão. Ah, mas eu pago aluguel, pastor. Então, graças a Deus, tem dinheiro para pagar aluguel. Amém ou não amém? O duro era você estar pagando aluguel e não ter dinheiro para pagar. Está com os aluguel tudo atrasado. Não é? Pastor, mas eu queria ter uma vida melhor. Veja, eu trabalho e nunca saio do lugar onde eu estou, porque você está trabalhando da forma errada, porque você não está trabalhando de forma inteligente. Entende isso? Deus tem poder de abençoar, mudar a tua história e fazer você se tornar o próximo milionário da cidade de Guarapuava, em nome de Jesus. Mas você tem que ser diligente, você tem que se esforçar, e ficar observando a vida de pessoas não vai mudar a tua história. Reclamar da vida que você tem hoje não vai mudar a tua história. Pelo contrário, você começa a fazer com que o Espírito Santo se entristeça com você, e quem começa a reinar na sua casa é o diabo. Afinal de contas, o diabo entra na nossa casa quando nós o convidamos de verdade, abrimos brechas para que ele possa entrar. Interessante isso, não é? Olha que interessante. Por que você se sente mal quando alguém é bem sucedido? Por que te incomoda a riqueza do outro, ao invés de ser um impulso para que você também possa correr atrás? Mas não, nós agimos sempre ao contrário.
Porque você tem a tendência de perder a empolgação com tudo que acontece. Muitos estão aleijados por sentimentos de culpa. Uma coisa tem que ficar claro para vocês aqui nessa noite: Jesus já pagou o preço por todas as banhanadas que você fez na sua vida. Olha para quem está do teu lado e fala: para com isso aí, em nome de Jesus. Fala: para. Bate a mão no peito aí, você tem liberdade. Fala: para. Fala assim, ó: Jesus já pagou o preço. Agora sabe o que acontece? Nós estamos preocupados com a opinião dos outros. Rapaz, eu tenho birra de gente que chega na igreja e fala assim: ai pastor, eu queria fazer tantas coisas, mas eu acabei de chegar, né? O que as pessoas vão falar? Então você não quer fazer porcaria nenhuma, porque você já vem falando que quer fazer, mas não quer fazer, então não quer fazer. Ai, porque as pessoas pagam sua conta de luz. As pessoas da igreja têm reunido e perguntado se você tem passado alguma dificuldade para pagar o seu aluguel lá, que esse mês o seu filho ficou doente e não vai fechar o orçamento. As pessoas fizeram isso para você? As pessoas estão indo lá na tua casa com a tua mulher deitada em cima da cama porque está doente e precisa fazer almoço, fazer janta para as crianças, e os irmãos da igreja estão indo lá para te dar essa assistência? Sim ou não? Então por que você está preocupado com o que os outros falam de você? E aí o pastor diz aqui assim, ó: vamos fazer a escola de líderes, vamos abrir a sua casa, começar uma célula, porque vai ser poderoso, nós vamos ganhar agora a prova para Jesus. Aí sabe o que você faz? Pega toda a pregação do pastor e vai ouvir alguém que não tem compromisso nenhum com Deus e dizer assim: viu, você não é preparado. Não vou te falar nada não, viu, mas isso aí é só dor de cabeça. O pastor está querendo transicionar sobre a sua vida. Ele está querendo tirar a responsabilidade dele. Aí a pergunta que você tem que fazer é: você já liderou alguma coisa na sua vida? Porque uma pessoa que fala isso aí não lidera nem a própria vida, entendeu? É porque você é novo na fé. E aí, né, o diabo vai se levantar contra você. Não, meu filho, antes de você aceitar Jesus, o diabo estava dormindo com você. Agora pelo menos o diabo saiu de dentro da sua casa. Amém ou não amém? Rapaz, lá em casa era um tal de dormir com a louça suja. Até um dia eu vi um pregador falar: quem dorme com a louça suja em casa, o diabo dorme em cima da pia. Aí eu falei: está repreendido, na minha casa não dorme mais. Meu irmão pode estar se arrastando, vai lá lavar aquela louça. E vai lavando e vai dando glória. E a esposa ainda fala assim, ó: eu lavava e secava. Só lavar é do Guarapuava aqui também, não é só lavar. Tem outro sentido, não esse da louça. Então agora não basta lavar, tem que secar. E agora eu já estou orando: Jeová, prepara uma lavadora, aleluia, elétrica, glórias. Sai do culto, chega lá, a louça está cheirosa e brilhando, quentinha, igual restaurante rico, não é? Já foi no restaurante rico ou não? Você pega no prato, você quase queima a sua mão. É para matar os germes. Olha, o cheiro da limpeza é a tua casa, porque quando a tua casa está virada, é o diabo que está dormindo em cima daquela pia. Estou fora, vai dormir lá nos quintos dos infernos. Na minha pia não. E aí, nós estamos com essa culpa. A Bíblia não diz que Jesus morreu só por um tipo de pecado, se é que existe tipo, mas Ele morreu pela humanidade. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo hoje, porque Cristo já pagou o preço pela tua vida. Aleluia! E aí a gente vive como se a gente não tivesse conseguido chegar lá, inconformados, insatisfeitos, mas de forma ilegítima, porque o padrão do céu é outro. O padrão do céu é outro. Essas pessoas, elas vivem com uma sensação de fracasso, de vergonha, que não precisam carregar. Minha irmã, você pode ter sido a prostituta mais famosa de Guarapuava. Você entregou sua vida para Jesus? Você abandonou os velhos hábitos, sim ou não? Falem de você o que quiser, porque Jesus te chama de filha.
Eu não ouvi um amém glorioso. Amém ou não amém? A gente nem gosta de falar disso, sabe por quê? Porque mexe com o nosso tabu, faz parte da nossa cultura. Na minha época, os testemunhos era mais testemunho do que testemunho. O cara subia no altar, dava o microfone e ele falava: eu matei 5 pessoas, eu roubei, eu estuprei, fui estuprado, e pá, e eu bebia, eu caía, eu cheirava pó, e o povo, aleluia! E os fofoqueirinhos, né, já anotava: meu Deus, esse irmão é cheio da glória, olha a vida dele. Aí quando estava dando 1 hora de testemunho, o miserável falava: um dia encontrei Jesus, e aí Jesus tirou tudo que eu tinha. Olha, quem vai querer Jesus desse jeito? Você é louco, sai fora. Então eu vou ficar nessa desgraça aqui mesmo. Sabe quem que era glorificado? O diabo. Porque na verdade, a Bíblia diz que nem dos meus pecados ele se lembra mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Então nessa noite o Espírito Santo dizendo para você: quem é você? Porque eu não te acuso, eu já morri, eu já paguei o preço, eu já ressuscitei, e agora você tem que tomar posse dessa nova vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Engraçado, né? Viver com sensação de fracasso, de vergonha, que não precisam carregar. Presta atenção, tira esse peso seu aí. A vida já não é fácil, meu querido. E você está deixando com que o inimigo sopre na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Nessa noite eu profetizo que esses pensamentos vai sair da sua cabeça, em nome de Jesus. Você vai ser completamente liberto pelo poder do Espírito Santo. Aprenda uma coisa: enquanto você não aceita quem você é, você não tem consciência do seu valor. Por isso que eu sou do jeito que eu sou. Ah, pastor, mas o fulano nasceu falar desse jeito aí, ó. Ixi, ele vai embora. Pode meter o pé. Agora você está dizendo que eu tenho que ficar doente por causa de alguém que não tem compromisso com Deus porque não quer escutar a verdade? Você está de brincadeira comigo? Hã? E quantas vezes nós nos submetemos a essa situação? É ou não é? Quem casa quer casa, sim ou não? Por que a sua sogra está se metendo no seu casamento? Por que o seu sogro está se metendo no seu casamento? Sabe quando vai dar certo? Nunca. Porque ele só pega o que ele quer pegar. Vai conviver lá para ver. Vai conviver para ver se a filha é tão boazinha assim. Vai conviver para ver se esse marmanjo, que era para estar dominando lá no território, está lá só fazendo a esposa passar vergonha. Ela tem que estar tendo que puxar tudo nas costas, porque o bicho é frouxo. Mas vai falar isso aí para a mãe do bonitão para ver. Tadinho do meu menininho, pastor. O miserável nem dente na boca tem, uma barba desse tamanho. Essa coisinha linda. Eu falei: minha irmã, tu está precisando de um óculos, né? Sangue de Jesus, isso aí não foi Deus que fez, não. É ou não é? Hã? E aí, nós temos que resolver os nossos B.O.s. Quem foi no jantar de casais viu o que eu falei. Se eu vou pela conversa do povo, aquele jantar de casal não tinha saído lá não. Nós íamos comer em algum lugar na cidade aí. É porque é longe. Meu Deus do céu, daqui na Colônia, se for longe, você nunca pode sair de Guarapuava. Daqui em Curitiba o quê então? É a volta ao mundo, né? Porque se daqui na Colônia é longe, ainda daqui para Curitiba. Aí sabe o que eu acho engraçado? Aí o cara não quer ir para não gastar gasolina, né? Um dia no ano para investir no casamento. Aí fica doente, aí tem que rodar até o Brasil para gastar até o que não tem. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então você não pode viver essa vida que você está vivendo, porque Deus não tem isso para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você não sabe o seu valor, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar se vendendo, se entregando para qualquer pessoa, permitindo que outras pessoas abusem de você. E não vem com esse papinho não. Está uma luta, pastor. Uma luta que você mesmo se enfiou. Foi atrás do olho verde, que na minha época os caras bonitão era o Brad Pitt, o
Tom Cruise, agora não sei nem falar que é bonito, né, nessa fase da vida. Mas a irmã casava escolhia pela cor dos olhos. E não tinha Monjaro naquela época. Você já sabe onde vai parar essa conversa, né? E do Tom Cruise só ficou os olhos verdes. Porque o homem se transformou. Em vez de virar príncipe, foi um baita de um sapo. Entendeu? Sabe por quê, queridos? Porque nós não queremos aceitar quem nós somos. Entendeu? Porque isso em nós gera o quê? Responsabilidade. Presta atenção. Descarte outros roteiros, porque Deus te escolheu. Olha para quem está do teu lado e fala assim: descarte outro roteiro, porque Deus te escolheu. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho a vontade de sair gritando. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, os predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente o amado. Ei, Jesus é seu, querido. O que você precisa fazer? Tomar posse dessa bênção e deixar Ele trabalhar no seu coração, na sua vida, na sua alma. Amém, queridos? Amém ou não amém? Para que você possa descobrir quem realmente você é, você precisa sentir-se confortável em sua própria pele. Gênesis 32, 27 diz: o homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó. Respondeu ele: Jacó. Jacó. O pai de Jacó preferia o seu outro irmão, Esaú. Mas a mãe de Jacó preferia Jacó. Quando Jacó responde dizendo o seu nome, ele afirma o quê? A sua identidade. Diga comigo: identidade. Identidade. E agora, meu amigo, você tem que ter a sua identidade em Deus mesmo. Porque a nossa RG não vale mais para nada. Você já renovou o seu documento ali ou não? Já renovou? O que vem lá no documento agora? Só o CPF. Acabou o RG. Então a sua identidade já era. Agora a sua identidade vai ser só a que você tem em Deus. Ao que ele era e a forma como ele era conhecido pelas pessoas. Ele estava aceitando diante de Deus quem ele era. É sobre isso. Ele estava pronto para assumir aquilo que Deus tinha para ele. É sobre isso. Você não precisa de orgulho da sua história. Você não precisa ter orgulho, da sua história. Você não precisa amar ou se sentir bem com as pessoas ou com aquelas coisas ruins que te aconteceram. Mas você precisa aceitar quem você é. Porque essa é a sua história. E são as suas lutas. E são as suas vitórias. E são os seus fracassos. E são as suas derrotas que te trouxe até aqui nessa noite. Aleluia. E Deus cuidou de você. Porque mal ou bem, você está aqui vivo, quanto que para muitas pessoas terminaram, mas você estava aqui hoje, porque Deus ainda tem um propósito na tua vida, e nessa noite o Espírito Santo usa a minha vida para dizer para você: ei, qual o seu nome? Quem é você? Se você deseja ser alguém diferente, se você quer mudar, se você não está conformado com o que você tem feito, a solução é não fugir. Pare de fugir. Pare de usar as máscaras. Pare de sair por aí andando com um sorriso no rosto, uma cara de bonzinho, fingir que está tudo bem, quando eu e você e Deus sabemos que não está nada bem. É ou não é? Quantos casamentos aí de fachada, sim ou não? Eu acho engraçado isso, né? Ah, não, é porque a sociedade tem que ver que a gente está bem. Quem tem que ver que você está bem é Deus. Volto a repetir, a sociedade não paga a sua conta. A sociedade não está nem aí para você. E preste bem atenção, o mundo é assim. Você pode ter feito coisas boas a vida inteira. O dia que você fizer uma errada, vão meter o pau em você. Vão dizer que você não presta, que você não vale nada. Entendeu? Sim ou não? Mas Deus não é assim.
E eu estou falando de pessoas que às vezes excede um pouco, mas elas estão em crescimento. Eu não estou falando daquela pessoa que não tem caráter nenhum, que ela é dissimulada. Lembra do primeiro culto desse mês que eu falei na ceia? Lembra que eu falei? Que o apóstolo Paulo disse que essas coisas são boas a acontecer, para a gente ver quem está aprovado e quem não está. Está vendo? E aí, esse tipo de gente já não passa a ser uma preocupação para mim, porque eu entrego nas mãos de quem? De Deus. Entendeu? É sobre isso. Porque eu também preciso ir para a cruz todos os dias e matar as minhas vontades. Todos os dias eu também dependo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Só é possível se sentir confortável em sua própria pele quando a sua alma está completamente aberta para Deus trabalhar na sua vida. Porque quem vai trabalhar na sua vida é Deus. Deus vai usar as pessoas, mas a palavra final é de Deus. Deus sabe os porquês e os nãos que estão escondidos aí dentro do seu coração, da sua mente. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui, porque Ele diz, há uma urgência, eu preciso saber quem você é de verdade. O verdadeiro conforto e a paz não estão em você. Não estão em você, não buscar a mudança para a sua vida. Não buscar ter uma identidade restaurada. A verdadeira paz, olha que linda, está em lutar no lugar certo, se colocando diante de Deus, procurando um ambiente seguro e se abrindo para as pessoas certas, deixando o seu orgulho ser tratado. Vira para o seu vizinho e diga assim: não seja orgulhoso, deixa Deus tratar com você. E olha, o Senhor está me usando aqui para te dar um alerta, porque a Bíblia diz que Ele só corrige o filho que ama, sim ou não? Se você não for desse jeitinho, vai ser do outro. Só que aí a chapa vai esquentar. Entendeu? Porque Ele não vai perder você para o diabo. Deus quer usar você na cidade de Guarapuava e aonde Ele quiser te enviar, porque há um grande propósito sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Enfrente a luta por sua identidade restaurada. Talvez hoje à noite é tempo de nós renovarmos ou tirarmos, remover a pedra que está impedindo completamente o agir do Senhor em nós. Porque o Senhor quer que nós escancaramos o nosso coração para que realmente Ele possa tratar em nós. Entende isso? Quando você está disposto a ouvir a voz de Deus, quando você está disposto a se alimentar da palavra e dizer: Espírito Santo, trabalha na minha vida, Ele sempre vai ter alguma coisa para falar com você, porque você está disposto a ser tratado. Mas quando a pessoa não está disposta a ser tratada, ela sempre vai arrumar o quê? Uma desculpa. Entende isso? E nessa noite é a noite de nós removermos a pedra. Somente quando Jacó assume quem ele era, ele estava pronto para ser quem Deus queria que ele fosse. Vou repetir. Somente quando Jacó assume quem ele era, ele estava pronto para ser quem Deus queria que ele fosse. Porque cada um de vocês aqui, Deus tem um propósito. E eu não estou falando isso aqui porque, eu vou falar alguma coisa para o povo ficar feliz, não. Todos nós temos um propósito. Vocês viram a tragédia hoje lá no Rio de Janeiro? Os helicópteros que se colidiram no ar, 6 pessoas morreram. O que eles estavam fazendo? Passeando. E um helicóptero se engambelhorou lá com o outro lá e pum, morreu. A menina do bug jump lá, quem gosta de fazer bug jump aí? Vou fazer um seguro de vida para você, em nome de Jesus, me procure no final do culto. Vou falar igual o Whindersson agora, demorei muito para ser essa pessoa que eu sou, e agora eu vou jogar minha vida numa corda, numa ponte. Você está de brincadeira comigo? E infelizmente, a menina que faleceu, os caras nem a corda colocaram nela. Tem ideia? 21 anos, parece, 22. Você já pensou que tragédia? Mas ali se encerrou o quê? Um ciclo. Agora, olha para o teu vizinho e fala: você está reclamando do quê?
Bate na perninha dele aí e fala: está vivo ou não? Então dá um glória aí, porque Jesus está com você. Aleluia. Amém ou não amém? Celebra, igreja, você está vivo. Pode celebrar, celebra. Glória a Deus. Rapaz, o diabo falou: Jesus, tu não é o filho de Deus, bang jump está aí, pula. Jesus falou: tu é louco, rapaz? Não tentará o Senhor teu Deus, eu estou fora. É ou não é? O povo quer brincar, o povo quer chapar, o povo quer viver, como é que fala? Experiências mirabolantes. Então pelo menos vai viver a experiência com quem faz o negócio certo, né? Porque o cara não me põe a corda direito no pé da pessoa, não tem explicação na face da terra, sabe? Tem. É igual aqui no staff, a gente fala: Cátia, faz assim, fala com a galera. Alguns cabeçudinhos era só ler o que está lá, ele não lê porque ele confia. Aí é o dia que erra. Todo domingo é a mesma coisa, mas está lá, não é para você ler? Para algo não dar aí. Com certeza aqueles moços, lógico que eles não jogaram a moça porque eles queriam matar a moça. Eles confiaram demais na sua capacidade, esse que é o problema. Por isso que eu falo para você, olha o que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas não é no outro não, é em você. E o versículo continua: que faz do seu braço a sua força. Então quando eu não dependo de Deus, eu me torno alguém arrogante. E quando eu me torno arrogante, o céu vem falar comigo em pessoa. Como Deus está usando a minha vida para falar com você, hoje aqui nessa noite, o Espírito Santo está te perguntando: qual é o seu nome? Tenha coragem de encarar quem você é no espelho. Se olhe no espelho. Chega na tua casa, vai lá no espelho e se olhe. Faça uma autoanálise e veja se realmente é você que está ali. Tenha coragem de assumir que de fato você precisa ser diferente. Num mundo construído por narrativas. Você vê, olha os legisladores do nosso país, que representam os brasileiros lá em Brasília. Os que estão no poder, os cabeças, estão contaminados até um fio de cabelo da cabeça. É um pior que o outro. E esse ano é ano de eleição. E você abre o olho. É daqui 2, 3 meses, não é? Agora que vem Copa do Mundo. Tem gente que deixa até de trabalhar. Ai, hoje tem Copa. Se veste amarelo, fica parecendo um papagaio. Eu não sei imitar papagaio. Currupaco. Mais ou menos isso. É ou não é? Estou brincando ou não? E os jogadores lá fazendo chapinha no vestiário. Uns homens feios que parece que abriu o inferno e botou todo mundo na seleção brasileira. Misericórdia. E os abobados aqui. Brasil. Vai lá, faz aquela patifaria toda. Eu ia lá no CBF, lá dava uma surra. Começar pela CBF, um bando de ladrão corrupto que está lá. Os caras ganham milhões. O que você vai trabalhar a vida inteira, você não vai ganhar 1 minuto do que ele ganha em 30 segundos da vida dele. E você fica igual um abobado, porque esse é o projeto do sistema, tirar você do foco. Não tem um ditado aí dos antigos, quando o gato sai, o rato faz a festa, não é assim? Então, continue achando que você não tem que se importar com nada. Eu não vou mudar mesmo. É isso que o diabo quer que você fale. Eu não tenho força para mudar. É isso que o diabo quer que você pense. Só que depois não reclama. Quando você for no UPA e ficar lá a noite inteira esperando para ser atendido. Tomara que nessa noite o pessoal da live passa lá para orar para você ir embora mais cedo para tua casa. Senão você não vai ficar um dia não, você vai ficar 2, 3. Porque você não sabe nem usufruir do poder de Deus que está derramado através do Espírito Santo na sua vida. E Jesus te pergunta: quem você é? Oh glória! Irmão, não sou contra futebol não.
Eu acho incrível, só não sei jogar. Nem sei porque que eu sou flamenguista, mas eu sou. A vida inteira. Não sou corintiano, está repreendido. Palmeirense, então, nessa igreja não pode nem entrar. Sangue de Jesus tem poder. Tenha coragem de olhar para o seu nome e assumi-lo e lutar pela sua mudança. Aleluia. Pastor, os meus pais não conseguiram chegar aqui, mas você vai chegar lá, você vai além, você vai crescer, você vai ser abençoado, você vai ter para abençoar a vida de muitas pessoas, você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo, e aquilo que ninguém na história da sua família conseguiu fazer e ser, vai ser com você, porque Cristo é contigo. Aleluia. Nessa noite, tenha coragem de destampar a pedra do sepulcro e encarar aquilo que já cheira mal. Peça perdão para Deus, se arrependa, mude a rota da sua vida. Não vem com esse papinho não. Eu escuto isso faz 20 anos. Eu faço tudo certo e a minha vida não vai para frente. Vai dormir, vai ver se eu estou lá na esquina. Faz certo o escambau, não faz. Até porque não é por fazer certo. Tem muita gente que faz tudo certo e vai para o inferno igual. A grande questão é: Cristo é Senhor na tua vida? Você está obedecendo aquilo que Deus quer que você faça? Aí nós temos uma grande diferença. Porque fazer o que Deus não pediu para a gente fazer é um problema. Mas não fazer o que Deus quer que você faça, você está numa grande rascada. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo pergunta para você: quem você é? Hoje é noite de nós lutarmos com Deus por uma identidade restaurada. Amém? Amém ou não amém? Rapaz, aqui é do Marrocos mesmo. Os caras são, olha, incrível, hein? Meu Deus, obrigado, Jesus, por esse povo aqui. Está me animando. Ô, glória. Lute pela paz do seu coração, por uma vida sem culpa e com uma alegria pela sua própria história. Olhe para a sua vida e veja da onde você veio. Esses dias eu contava para a Renata, em Londrina uma vez, eu vendia aqueles fardos de açúcar, sabe? Sabe aqueles fardos de açúcar? Nesses mercados grandes tem ainda. E eu vendia aquilo, vendia nas vendas, na mercearia. Quem não sabe o que é venda e mercearia vai ter que olhar no Google. E aí um dia eu estava lá em Cambé e a minha avó morava na saída de Curitiba e eu perdi o dinheiro de voltar embora. Rapaz, saiu o bolho até na minha orelha. Voltar, sei lá, 20 km ou mais a pé, na beira da estrada, correndo o risco de ser atropelado. E agora eu posso ir para Londrina, ver meu pai com meu carro. Posso ir no shopping, levar meus filhos. Toda vez que eu passo por esses lugares, a Renata sabe, às vezes eu até choro, porque eu sou grato, porque eu sei que Deus me tirou daquele lugar e me colocou no lugar onde eu estou hoje. Agora tem gente que não tem um papagaio para puxar para o rabo, já se acha, essa comida eu não como. Mulher, até que eu vou dar a Maiomi, cara, aí não dá, né? Ai, pastor, que eu tenho nojinho. Nojinho, irmão? Tem nojo, então é melhor, né? Ai, é que eu sou alérgico. Alérgico, irmão? Você está de brincadeira comigo? E por aí vai, não é? Ai, é que eu olhei assim, eu não gostei muito do cheiro. Nossa, você quer que eu faça outro prato para você? Fofurinha da minha vida. Aí um Zé Ruela desse vai casar. Ai, a minha mulher não cuida de mim, nem sabe fazer comida para mim. Ô, meu irmão, você está de brincadeira comigo, você está faltando no Strong Brothers. Então, nós estamos vivendo um tempo assim. E sabe o que é pior? Eu vejo gente jovem, às vezes falando: ai, é que eu não aguento mais, minhas articulações estão doendo, né, pastor? Estou orando para Deus me dar uma oportunidade para me aposentar. Aposentar? Não, você não está falando isso para mim, não. Eu vou orar para Deus te levar. Aposentar, não. Nós vamos orar no final do culto, vamos pegar um caixão, inclusive tem um caixão aí atrás, ó. Se alguém morreu aqui hoje, nós já enterramos aqui mesmo. Viu? E nós vamos orar para Deus te levar. Você olha
a capacidade da pessoa. Então, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você quem você é. Não fuja mais, não finja mais, abra o seu coração, porque as trevas que estão aprisionando a sua alma, nessa noite, elas serão despedaçadas pelo poder do Espírito Santo. As cadeias e os grilhões serão destruídos em uma única gota do sangue de Jesus. E o favor de Deus vai recair sobre a tua vida, quando você declarar do teu coração, que você não pode nada sem Ele, aleluia, aleluia. Viva o papel que Deus escreveu para você. Estou caminhando para o final, o louvor pode vir para cá. Gênesis 32, versículo 28, a parte A diz assim: então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14, eu já li, vou ler de novo para vocês, diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Entenda uma coisa, cada um de nós temos um chamado diante de Deus, e o próprio Deus nessa noite nos convida para sermos nós mesmos. Sabe por quê? Deus quer te salvar de todas as vezes que você tenta ser quem você não nasceu para ser. Aprenda, querido, a valorizar, a se respeitar. Aprenda a buscar a Deus, aprenda a amar o Senhor. Agora no segundo semestre nós vamos ter a nossa primeira conferência aqui, vai ser sobrenatural. Deus está nos levando num nível muito mais profundo. E eu vou falar uma coisa para você. Deus não quer que você fique de recuperação. Deus quer que você faça a tarefa certinho. Aquilo que você precisa abrir mão, você sabe que você precisa abrir mão. Aquilo que está atrapalhando o agir de Deus, porque o que o Senhor quer fazer é glorioso. Mas essa mente de escravo, ela tem que ser arrancada de vocês em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o povo de Deus, os hebreus que sofreram quase 430 anos nas mãos do povo egípcio, quando Deus levanta um libertador chamado Moisés e diz: você vai guiar esse povo. Alguns estudiosos dizem que tinha mais de 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que eles viram os maiores milagres, as maiores intervenções na terra foi operada naquele tempo no meio daquele povo. Mas todas as vezes que eles começavam a murmurar, um sentimento de ingratidão tomava conta do coração deles, e eles diziam que era melhor voltar para o Egito do que ficar debaixo da promessa de Deus. Chegou ao ponto que Deus então diz para Moisés assim: por causa da dureza do coração desse povo, por causa da inversão dos valores deles, na terra que eu preparei, eles não entram mais. E a Bíblia diz que só caminhou para frente os que eram abaixo de 21 anos, porque todos morreram no deserto. Uma caminhada que era para ser no máximo 15 dias, 20 dias no máximo, eles caminharam por 40 anos. 40 anos. E você está pensando que Deus não está preocupado com você? É uma forma de se expressar agora.
Deus não se preocupa com nada, né? Mas só para você entender. Olha o zelo de Deus. A Bíblia diz que aquele povo, a sua roupa não consumia e os seus calçados não se gastavam. Já teve fase na minha vida que eu não tinha dinheiro sequer para comprar um shampoo. Comprava um shampoo que dava para lavar o cachorro e lá vai eu. E às vezes eu me lavava, dá quase um rap. Me lavava, um baião. Não, um vaneirão. Me lavava. E chegava lá, o shampoozão não acabava. R$3, irmão, o shampoo. Estava escrito atrás, lave seu cachorro. Não aconselhável para humanos. E o shampoo não acabava. Quantas vezes na minha casa, sozinho, um bujão de gás dava para quase um ano. Aonde que um bujão de gás dava para quase um ano para uma pessoa? Aí você vai falar, isso aí não é de Deus não. Então me explica um calçado que não consome no deserto. Me explica uma roupa que não envelhece no deserto. Sabe por quê? Não existe situação na tua vida que Deus não possa cuidar de você. A diferença é quem está disposto a honrar o Rei da Glória. Quem está disposto a agradecer a Deus pela vida que você tem hoje, porque quem te trouxe até aqui foi você mesmo. E Jesus está dizendo, se você nessa noite entregar o leme do seu barco nas minhas mãos, eu tenho um lugar novo para você. Eu vou abrir as portas daquilo que as pessoas que estão ao seu redor não vão conseguir explicar. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, eu sou grande, eu sou poderoso, eu juro por mim mesmo, eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, e aquilo que eu prometo, eu cumpro, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória! E Deus pergunta para você, qual o seu nome? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. O Lucas vai cantar uma canção. E se você tiver o desejo, você vai sair do seu lugar, vai vir para cá. E eu vou orar por vocês. Eu vou declarar que nessa noite o céu se rasga sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo para cada um de vocês em nome de Jesus. Amém ou não amém?